dia, turma! Tudo bem? Bom, chegamos a mais uma sexta-feira. Para encerrar nossa semana, nós teremos hoje matemática e história. Para começar, vamos iniciar com a matemática. Bom, o que é que a gente está vendo em matemática? Nós estamos vendo números decimais. E vocês lembram quem são eles? Eles são aqueles números que têm em sua estrutura, na sua formação, a presença da vírgula. Sempre que nós formos trabalhar com números decimais, nós temos que lembrar o seguinte: ele possui vírgula e os números que ficam antes da vírgula são os números inteiros e depois da vírgula são os números fracionados. Fracionados porque eles são divididos em partes iguais. Quando um número inteiro, um número grande é dividido, às vezes quando é um número ímpar, quando não é, ele vai dar um valor quebrado, ou seja, esse quebrado ali, depois da vírgula, é que são os números fracionados. Bom, quando a gente estava olhando ali, a gente estava estudando esses números, a gente sabe decompor eles, a gente sabe colocar eles dentro daquela tabelinha de classe, de medidas e de ordens. Vocês lembram que tabelinha é essa? Que quadradinho é esse? É como se fosse o ábaco. Aquele instrumento onde nós vamos dizer onde fica a dezena, a centena, a unidade. Bom, nós conhecemos como centena, dezena e unidade. Mas antes dessa unidade existem outras classificações. Vamos ver quais são? Bom, esse quadro aí, que eu vou mostrar para vocês agora, deem uma olhadinha, é o quadro de ordem numéricas. E ele tem unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Depois dessa unidade de milhar, tem a dezena de milhar, a centena de milhar, unidade de milhão. Então, ali pro lado, a gente sabe que tem muita coisa. Mas ela inicia sempre na unidade? Não. Antes da unidade, tem outras que são as partes fracionadas. E eu já vou mostrar para vocês como é que são essas partes fracionadas. Peguem o exemplo desse quadro que eu vou colocar aí para vocês. Bom, nós temos o número decimal. Exemplo, 0,3. Ok? Essa é o nosso número decimal. Esse é o nosso número decimal. Qual é a parte inteira desse número? É sempre o que fica antes da vírgula, ou seja, o zero é a parte inteira. Depois nós temos as partes fracionadas, que fica depois da vírgula. Se tem apenas um número, como está ali, 0,3, depois da vírgula, ele é o décimo. Então, 0,3 são 3 décimos. Mas ali, embaixo, tem o 0,65. Ok? A parte inteira, sempre antes da vírgula, é o zero. E após a vírgula tem um 6 e o 5. O primeiro número é o décimo. Então, são 6 décimos. E depois vem o 5, ou seja, 5 centésimos. Vamos para o outro número? 0,326. A parte inteira, o zero. Vírgula, primeiro, o 3 é o décimo, o 2, o centésimo e o 6, o milésimo. Mas e como é que eu faço a leitura desses números? Vamos lá? Saber como é que a gente lê eles? Partindo. 0,3. Vocês sabem que o zero, ele é um número nulo, ele não representa nada. Então, ele está ali como é que a gente lê esse número? Apenas 3 décimos. O 0,65, como é que eu leio? 65 centésimos. Eu vou fazer uso do nome do último número que aparece. No caso é o 5 e ele é um centésimo. E no 0,326, quem é o último número? É o 6 e ele é um milésimo. Então, nós vamos ler 326 milésimos. Prof, mas é sempre um zero na frente? Não. Peguem como exemplo 1,32. Como é que eu vou ler 1,32? Vai ser 1 inteiro e 32 centésimos. Certo?
Bom, então assim, esses números também entram dentro da tabela de classificação do quadro de ordens numéricas e eles vão ser classificados como a gente vem aprendendo desde sempre. A gente aprendeu as unidades, as dezenas e as centenas. Agora a gente aprendeu que existem os décimos, os centésimos e os milésimos. Só saber colocar cada um dentro da sua ordem, como sempre a gente vem colocando, para saber que cada número tem a sua posição, ok? Mas, como tudo, a gente sempre vai usar esses números para alguns problemas. E que problemas são esses? Pode ser de adição e de subtração. Ok, prof, adição e subtração. Como é que eu faço para fazer uma soma? Vamos dizer que o problema é o seguinte. Luiz tem R$ 2,50. 2,50 centavos. Certo? Ou seja, parte inteira, R$ 2,50 centavos é um décimo e um centésimo. O 5 é o décimo, o 0 o centésimo. E ele precisa comprar um lápis e uma caneta que vai lhe custar R$ 4,00. Bom, aí a sua mãe veio lá e falou, eu tenho R$ 2 aqui, vou te dar esses R$ 2. Ele consegue comprar com esses R$ 2 a mais a caneta e o lápis? Bom, olhando assim, é uma conta fácil. Vocês já conseguem efetuá-la. Mas vamos ver como é que elas têm que ser montadas. Como é que eu monto essa conta para que ela fique de uma forma correta? Seguinte, eu vou pegar o R$ 2,50 mais o R$ 2,00 centavos, ou seja, R$ 2 inteiro mais 2,50. O que eu preciso prestar atenção quando eu faço uma conta dessa? Que cada algarismo esteja embaixo um do outro e que a vírgula esteja embaixo da outra. Por quê? Porque eu vou fazer essa soma. Eu vou fazer o seguinte. 0 mais 0, quanto que dá? 0. 5 mais 0. O 0 não representa nada. Então, eu só abaixo 5. O que eu faço com a vírgula? Eu faço a mesma coisa que eu fiz com 5. Eu apenas abaixo ela, porque ela vai continuar na mesma posição que ela estava antes. E 2 mais 2 dá 4. Então, eu tenho R$ 4,50. Então, o 4 que está antes da vírgula é um número inteiro. Antes da vírgula, número inteiro. E os números depois da vírgula são os números fracionados. Ou seja, o 5 vai ser o décimo, que é o primeiro número a vir depois da vírgula, e o 0, que é o segundo número a vir depois da vírgula, é o centésimo. Então, antes da vírgula, número inteiro. Depois da vírgula, são os números fracionados. 5 é o décimo e 0, centésimo. E como é que eu sei, como é que eu confirmo a classificação desses números? Colocando dentro do quadro de ordem numérica. Vamos lembrar? Centena, dezena, unidade. Décimo, centésimo e milésimo. Se eu for colocar esse 4,50 dentro do quadro de ordens, como é que ele vai ficar? Eu tenho centena, dezena, unidade. Aí eu tenho décimo, centésimo e milésimo. Como eu vou colocar o 4,50 aqui? O 4, antes da vírgula, é uma unidade. Então, ele fica aqui. A vírgula bem no meio, o 5 é um décimo e o 0 é um centésimo. Bom, prof, mas eu nunca vou usar a dezena, eu nunca vou usar as dezenas nem as centenas? Sim, no caso, se for R$ 40,50, a gente vai fazer assim, ó, 40,50. Como é que ficaria? Aí seriam
4 dezenas, nenhuma unidade, 5 décimos e 0 centésimos. E a centena? Opa, se for R$ 400, aí a gente faz assim. A gente coloca 4 centenas, 0 dezenas, 0 unidades, 5 décimos e 0 centésimos. Ok, prof. Mostrasse como é que faz a adição. E a subtração? A subtração vocês têm que fazer a mesma coisa. Número embaixo de número, a única diferença é que ao invés de ser um mais, aqui vocês vão subtrair. Em vez de somar, vocês subtraem. Então, 0 menos 0, 0. 5 menos 0 vai continuar 5. E 2 menos 2? Aí é que muda alguma coisa aqui. 2 menos 2 é 0. Então, nesse caso, o 0 continua sendo 1 centésimo, o 5 continua sendo décimo, e o 0 aqui, ele vai passar a ser uma parte inteira. Todos os números antes da vírgula são a parte inteira. E os depois da vírgula são os números fracionados, podendo ser décimo, centésimo ou milésimo. Vamos agora fazer as atividades para vocês entenderem. Não esqueçam, turma, na hora da resolução, qualquer dúvida, seja ela por menor que seja, pode ser pequenininha, só para saber onde é que está a vírgula. Mandem mensagem para mim perguntando, que daí eu esclareço com vocês. Tá bom? Beijos e até mais.